Ok, nós continuamos aqui apresentando, né, um estudo dessa proposta de campo psi quântico, trazendo alguns autores e alguns pensadores que podem contribuir, né, e que já pensaram a respeito desse tema também, ou pelo menos que tenha alguma correlação com isso que nós estamos falando. E dessa vez chegou a vez do Miguel Nicoleles, esse livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, e nesse livro, ele apresenta uma teoria bem interessante sobre o cérebro, o nosso cérebro, e amplia essa teoria para algumas outras visões, especialmente o que ele vai chamar aqui de brainettes. Então, é isso que eu estou querendo trazer, porque vai ser, assim, vai ilustrar bastante a nossa proposta sobre essa ideia de campo, né? Mostrar que a gente não está tirando essa ideia do nada. Ela está dentro já de um contexto de discussão em diversos autores, em diversos estudiosos, ainda que seja no nível de teorias, né? De propostas teóricas ainda. E, então, o tema é esse, campo psiquântico e brainettes, né? Os que são os campos cerebrais em Nicolelis. Gente, Nicoleles é bem conhecido, né? Eu acho que dispensa apresentações. Ele está nas áreas de neurobiologia, neurologia, engenharia biomédica, pesquisador em neurociência com reconhecimento mundial. Então, nesse sentido, esse grande brasileiro, ele traz uma grande contribuição para essa área da neurociência e apresenta algumas propostas inovadoras que eu vou passar aqui, ainda que seja de forma bem resumida. Nesse livro, O Verdadeiro Criador de Tudo, publicado em 2020. Ele chama atenção para alguns aspectos do funcionamento cerebral que eu estou destacando três pontos aqui para dar embasamento para essa proposta de campo dos brainettes, né? Que são redes cerebrais, traduzindo seria isso, que ele vai colocar aqui. Primeiro, ele lembra o seguinte, que a velocidade da condução do sinal no neurônio é em torno de 120 metros por segundo, que é uma velocidade relativamente baixa para o padrão de operação cerebral. Então, ele fala que isso é insuficiente para explicar as múltiplas funções cerebrais envolvendo a integração de muitas capacidades coerentemente organizadas. Aí eu estou citando aqui a página 107, 108, onde ele traz essa discussão, né? Você pode ir lá conferir e aprofundar um pouco essa visão. Então ele mostra que essa velocidade é muito baixa para integrar toda a funcionalidade do cérebro na rapidez que o cérebro desenvolve. Um segundo ponto que ele destaca é o seguinte, que feixes de nervos formados por milhões de axônios transmitindo potencial de ação geram campos eletromagnéticos. Potencial de ação são os sinais elétricos, né, colocados nos neurônios. Na verdade, são íons em movimento nas células neuronais, né? Os íons vão passando pela membrana, movimentando, gerando uma alteração do potencial elétrico, né, de uma diferença de potencial ali. Essa oscilação, numa determinada frequência, ela vai gerar campos eletromagnéticos. Então é sempre isso, né? Toda vez então que um neurônio transmite uma informação, naquela célula gera-se um campo eletromagnético em oscilação, em função, né, na mesma frequência, né, daquela transmissão que está ocasionando ali. O termo usado é potencial de ação, termo usado lá na neurobiologia. Por outro lado, campos eletromagnéticos também geram movimentação de cargas elétricas, né? Ou seja, promovem movimentação das cargas dos neurônios. E aí ele chama isso de solenoides biológicos, né? Isso acontece numa rede elétrica comum, né? Num sinal elétrico comum. Quando um elétron está em movimento,
tem um movimento qualquer, numa determinada frequência, gera um campo eletromagnético naquela frequência. Por outro lado, quando um campo eletromagnético é, atua próximo de uma rede, de um metal, de um fio, de um condutor, aí ele vai movimentar aqueles elétrons naquela frequência. Então, são duas relações físicas bem conhecidas aí do eletromagnetismo. Isso acontece também nos cérebros, no nosso cérebro, através dos milhões de axônios, né, transmitindo potencial de ação. Então, isso é uma teoria bem conhecida aí. É a base do eletroencefalograma, no caso do cérebro, né? É exatamente isso aí. Bom, daí vem a teoria do Miguel Nicoleles, que ele chama de cérebro relativístico, que é basicamente o seguinte: são padrões espaço-temporais, né? É ter espaço-tempo, complexos de campos eletromagnéticos neuronais que emergem à medida que o potencial de ação flui pelos solenoides biológicos, né? Então, solenoides biológicos são os nervos, né? Em movimentação de potencial de ação, vira como se fosse um solenoide, né? Uma bobina. Aí, o pessoal da eletroeletrônica. Ou seja, os nervos e anéis da substância branca do cérebro que estão ali vão gerar esse princípio que ele chama de solenoides biológicos. Então, são campos eletromagnéticos, né, que emergem devido a essa movimentação dos neurônios, conforme nós falamos no slide anterior. Então, esses sinais vão promover a geração de novos potenciais elétricos nos neurônios vizinhos. E como a onda eletromagnética é muito rápida e viaja próximo à velocidade da luz, então ele consegue espalhar rapidamente pelo cérebro, né? Então, o cérebro todo ele digamos, invadido por essas ondas eletromagnéticas geradas pelos neurônios iniciais. Então, todo o cérebro fica conectado quase que instantaneamente, viabilizando a coordenação integrada das atividades cerebrais como uma única entidade computacional neural. Então, todo o cérebro ele é atingido por essa onda eletromagnética e todos os neurônios começam também a operar naquela frequência, naquela vibração desse sinal. Lembrando, então, que a frequência dos sinais produzidos pelos cérebros geralmente estão abaixo de 100 Hz. É também um dado que é destacado aí. Bom, até aqui, a ideia que ele está trazendo é relembrando como que opera, né, a parte elétrica do nosso cérebro, né? Bom, aí vem a ideia dos brainettes, as redes cerebrais, né? No plural, brainettes. Ele cita diversos exemplos, mas vou citar esse que ele está falando, teste em laboratório, né? Ele fez uma interface cérebro-máquina, que é então um cérebro com uma máquina. Então, ele fez a conexão eletromagnética entre dois ou mais cérebros, com sincronização dos córtices motores, viabilizando a troca de mensagem entre eles. Esses experimentos, né, foram realizados com ratos, né? Então, mas ele fez também experimentos com macacos e vários experimentos estão descritos aqui no livro, e ela mostra que existe uma sincronização cerebral, né, em função dessa atividade neuronal, gerando esses campos eletromagnéticos, interligando esses diversos sistemas. No caso aqui, dois cérebros. Sinais gerados pelo cérebro de um indivíduo e recebidos por outro podem acoplar funcionalmente esses dois sistemas nervosos no espaço-tempo. É importante essa ideia que é tudo no espaço-tempo. O Nicoleles é bem declarado, né, um fisicalista, né? Ele está dentro da ciência normal aí, tá? Mas ele coloca que aí você consegue trazer uma interface cérebro e máquina, porque você gera sinal eletromagnético no cérebro e consegue, de certa forma, comunicar com a máquina. E o inverso também seria possível. A fusão de múltiplas áreas corticais em um único cérebro é mediada por campos eletromagnéticos. Então, ele chama isso de cérebro relativístico. Então, repetindo, a fusão múltiplas áreas corticais em um único cérebro. Então, múltiplas áreas são imediatamente, né, interconectadas
E quem permite isso são os campos eletromagnéticos. Os campos eletromagnéticos conhecidos, né, na física. Esses campos ativam áreas corticais entre dois cérebros, né, ou mais, sendo um cérebro emissor e o outro receptor, mediante acoplamento funcional entre cérebros. Então, você pode, esse campo eletromagnético, são campos aqui, é bem claro que aqui é campo eletromagnético, diferente do que a gente vai chamar depois de campo psi, porque campos eletromagnéticos estão no sistema físico, do espaço-temporal. Então, esses campos ativam áreas corticais entre dois cérebros, né? Poderia ser de duas pessoas, por exemplo, mediante acoplamento funcional entre esses dois cérebros. Então, aqui, lembrando, mais uma vez, campo eletromagnético, então, são processos no espaço-tempo, é um fisicalismo. Em grupos sociais, o Brainnet pode ser pensado da seguinte forma: é a sincronização de muitos cérebros, né? Então, o poder mental coletivo da Brainnet, né, muitos cérebros conectados simultaneamente, poderia facilitar e agilizar o aprendizado de determinados temas ou tarefas. Então, ele já começa a colocar isso, essa visão. A sincronização do tipo Brainnet aplica-se desde organismos mais simples até os cérebros humanos. Então, é interessante também destacar que desde organismos mais simples já existe essa possibilidade. E aqui, essa última frase, ele colocou no livro de ficção que ele chama Nada Mais Será Como Antes, aí já expandindo essa ideia, e como ele quer colocar isso de maneira bem aberta, sem ainda ter um debate de ciência em si mesmo, ele coloca isso num livro de ficção. Olha o que ele fala. Em teoria, bilhões de sensores eletromagnéticos de duas vias, né, duas vias que recebe e emite, né, ligados a um supercomputador em linha de cerca de 10 GB sem fio, poderia captar atividades elétricas do cérebro, viabilizando comunicação entre cérebros, conexão entre milhares de mentes. Então, de mentes. Então, ele propõe, né, nesse livro, que seria possível ampliar esse processo através de máquinas, né, e num sistema de supercomputadores que viabilizaria a comunicação entre milhares de cérebros por algum processo tecnológico que aqui ele coloca em teoria. Então, são milhões de sensores eletromagnéticos que estariam captando essas ondas cerebrais e possibilitando a comunicação de muitos cérebros. Essa parte final, né, repetindo, está nesse livro. Nada mais será como antes, também do Miguel Nicoleles. Em suma, o que que isso aí tem a ver com o campo psi? Então, o campo Brainnet é um campo físico, né? É um campo físico. O cérebro é o organismo físico. Tudo acontece fisicamente nesse organismo. Isso em Nicoleles. A teoria que a gente propõe, campo psiquântico, ela lida, né, com essa mesma ideia, porém no campo psi, né? E ainda com interface mente-cérebro. Vamos lá. O que é o Brainnet? Resumindo, Brainnet em Nicoleles é um computador orgânico, bem claro isso, distribuído, composto de múltiplos cérebros individuais, né? Então são redes cerebrais que se sincronizam no domínio analógico por um sinal externo, né? Quais sinal é esse? Ondas eletromagnéticas produzindo comportamentos sociais emergentes. Está lá na página 203. Como que a gente pode, então, aproveitar essa ideia, mas ampliar para a ideia de campo psiquântico? No caso do campo psiquântico, nós temos o seguinte: no caso de conexões entre cérebros, no campo psi, esta conexão ocorre primordialmente por intermédio do campo psi, e não do campo físico, tendo os cérebros como elementos físicos no campo físico. Então, a conexão se faz no campo psi. O cérebro é só um instrumento que viabiliza isso no espaço-tempo, né? Que viabiliza esses processos no espaço-tempo. O sinal de sincronização não é eletromagnético no caso do campo psi.
é não local com características de emaranhamento quântico no nível do campo psi. Então, tem que ver os vídeos anteriores onde a gente fala do emaranhamento quântico. O cérebro tem o papel efetivo na manifestação de algum evento na interface mente-cérebro, que é sempre isso. O cérebro tem o papel na manifestação dessa interconexão. Ele viabiliza isso no sistema, mas a conexão ela é realizada além do cérebro físico, né, no campo psi. Aí vamos lembrar aqui algum exemplo, seria comunicar uma informação recebida ou realizar uma atividade específica resultante dessa conexão. Bom, aí então a gente já consegue fazer um paralelo entre BrainNet e campo psi, mas deixando bem claro essa diferenciação que a gente colocou aqui, né? O BrainNet está no campo fisicalista, onda eletromagnética, e o campo psi vai além. O sinal emitido pelo cérebro, ele campo eletromagnético é muito pequeno, a não ser que fosse ampliado, que é o caso da proposta lá, né, do, do Nicoleles, nessa teoria de milhões de sensores eletromagnéticos, a não ser que ele fosse amplificado, isso não seria possível sem uma máquina que tivesse essa capacidade de captar essa informação eletromagnética, amplificar e distribuir isso, como mais ou menos uma rede celular, né? Uma rede de sinais de celulares. Provavelmente alguma coisa desse tipo. No caso do campo psi, você não precisa dessa rede física. Por isso mesmo que tem a sincronicidade de Jung como um dos grandes exemplos, né? Experiências fora do corpo também, que podem ser entendidas nessa proposta do campo psiquântico que coloca aí. Porque exatamente isso que acontece, ó. É a conexão entre cérebros. Então, você tem, no caso do sincronicidade, porque ela ocorre no campo psi, o cérebro apenas viabiliza isso no espaço-tempo. Bom, é isso que é a ideia principal que está colocada aqui, e mais um elemento para a gente ir pensando e tentando trazer para dentro dessa proposta de campo psiquântico.